Olá, boa noite, boa tarde, bom dia aos amigos que estão acostumados, né, a assistir às palestras aqui da Fraternidade. Eu estou vindo aqui hoje para esclarecer alguns fatos e combinar algumas coisas com vocês. Tem acontecido, desde o final do ano passado, de nós termos algumas falhas, né, de entrega de palestras gravadas aqui para o nosso site. Então, para que a gente não fique desfalcado, para que vocês que estão acostumados, né, sabem que nas terças e sextas-feiras a gente está postando uma palestra nova, quando tiver uma falha, vocês vão me assistir. Mas eu resolvi começar com vocês um plano de estudo, né? E aí, como nas quartas-feiras à tarde nós estamos estudando o livro Ideal Espírita, e desde que a gente começou a implantar essa questão de palestras gravadas, né, na casa do Fraternidade, as de quarta-feira à tarde, excepcionalmente, nunca foram gravadas, não foram para o ar, enfim. Foi uma opção da casa. E também dos próprios palestrantes de quarta-feira à tarde que não se sentiram bem em fazer a gravação, né? Então, nós vamos começar hoje, né, com essa explicação, falando um pouquinho do livro, e eu pretendo gravar as 100 lições que existem aqui nesse nosso livro. Mas antes de dar mais detalhes, vamos fazer a nossa oração. Amigo Jesus, amigos espirituais, que essa nossa atividade seja repleta de bênçãos, de harmonia, que nós possamos atingir as mentes e os corações de todos que nos ouvirem, sendo uma nova oportunidade, principalmente para esse que vos fala, porque é uma oportunidade de aprendizado, oportunidade de estudo, enfim, oportunidade de crescimento. Que essa paz que sentimos agora possa nos envolver e permanecer conosco durante o restante de nossa encarnação. Por que não? Obrigado, que assim seja, amigos. Sim, então voltando ao nosso plano, né, de nós conhecermos melhor o livro Ideal Espírita. Emmanuel, que é o espírito que faz o prefácio, são vários os espíritos, os autores das mensagens, né, espíritos diversos. Chico Xavier psicografou as mensagens ímpares e Valdo Vieira as mensagens pares. No início, até a sexta edição, esse livro era de bolso, ou seja, num formato menor, né? Mas da sétima edição em diante, ele passou a ter essa formatação de um livro normal, né? Como a gente já conhece. Bom, é interessante o título, né? Ideal Espírita. Qual que é o ideal espírita? O ideal espírita está lá no Evangelho, capítulo 17, os bons espíritas. O capítulo 17 é Sede Perfeitos. No item 1, a gente fica sabendo o que é ser um cristão de verdade. No item 2, a gente tem noção de que é ser um bom espírita. E um bom espírita nada mais é do que um bom cristão, né? Emmanuel e os diversos espíritos que aqui colocam, né, trazem lições para nós. Temos Emmanuel, André Luiz, Eurípides, Meimei, Augusto Silva, Valério, Aura Celeste, Sheila, né? Militão Pacheco, Hilário Silva,
Albino Teixeira, né? São vários. Caibar Schutel também traz mensagens aqui para nós. E cada um traz uma pincelada do que é ser o bom espírita. Vamos pensar nesse livro aqui como um quebra-cabeça. Cada lição é uma pecinha. Então nós temos um quebra-cabeça de 100 peças, que vão se encaixando harmonicamente, mas nós temos uma dificuldade muito grande, né, de montar esse quebra-cabeça. A princípio, né, você pensa, um quebra-cabeça de 100 peças. Muito fácil de montar, né? Mas não nesse caso, né? Porque o livro traz propostas que vão mexer com o nosso interior, vai nos obrigar a ver a vida de outra forma, a nos enxergar de maneira diferente. E a gente, quando está tentando, né, ser o bom espírita, é interessante porque a gente se vê forçado, eu acho que, não sei se é bem esse o termo, mas a gente se vê forçado a realizar mudanças. A gente se vê na obrigação de fazer essas mudanças. Mesmo que a gente consiga só ir descascando, né, aquela pedra que teima em não se moldar, né? Mas a gente vai tirando casquinhas dessas pedras até que um dia a gente vai fazer a escultura perfeita. Mas a gente se vê obrigado a fazer esse tipo de coisa porque a gente está estudando, a gente está aprendendo, a gente está vendo as oportunidades chegarem até nós, a gente percebe quantas dádivas chegam até nós, e aí a gente começa a ficar envergonhado. Poxa, eu já tive a oportunidade de encarnar. Eu encarnei e conheci a doutrina espírita. Muitos de nós somos médiuns. E o que nós estamos fazendo para retribuir isso? A retribuição que Jesus espera é a nossa luta pela nossa melhoria. E que aí ela vai passar por diversas etapas, como nós vamos ver aqui no livro. Eu só vou pedir a vocês um pouquinho de entendimento, porque eu não vou seguir, né, na ordem. Apesar de hoje a gente estar falando um pouco do prefácio, depois eu não vou seguir para a lição 1, lição 2, enfim. Porque como eu já tenho algumas palestras já elaboradas, já pensadas, né, eu vou colocá-las primeiro, né, no ar, mas o que eu prometo é que a gente vai passar por todo o livro. E o nosso prefaciador, né, não é somente Emmanuel. André Luiz também traz uma mensagem de início, né, de Emmanuel. Quem recebeu foi o Chico Xavier, e a de André Luiz, quem recebeu foi o Valdo Vieira. Onde André Luiz fala o máximo no mínimo. E é justamente essa questão que eu estou comentando do esforço que a gente faz para tirar lasquinhas dessa pedra bruta, né, chamada homem velho. E André Luiz nos conclama a tirar, nesse mínimo que a gente pode fazer, o máximo dele, não é? Mas como é isso? Como entender melhor isso? Poxa, vamos colocar que eu só posso ir na casa espírita para trabalhar num trabalho assistencial, vamos colocar assim, um dia só, no mês. Só tenho condição de ir lá um dia no mês.
Mas nesse dia que eu for, primeiro, não falhar, né? Eu estando na cidade, não falhar, ir, porque eu me voluntariei e a espiritualidade, a casa espírita está contando comigo. Então, não faltar. E quando eu for, eu não ficar reclamando, eu não ficar vendo coisas erradas e só ficar questionando, ou então depois chegar em casa, encontrar a esposa, o esposo, enfim, quem estiver junto conosco, e falar, nossa, estava assim, estava assado, estava tudo ruim. Se você viu algo errado, procura corrigir. Pare de reclamar, pare de julgar, né? Porque aí, nessa reclamação, a gente acaba julgando, falando que fulano não fez correto, fulano não fez o que tinha que fazer. A gente não sabe o que aconteceu, não é? E nós não estamos lá para fazer esse tipo de coisa, nós estamos lá para ajudar. É um trabalho assistencial. As pessoas precisam de ajuda e elas precisam do melhor que a gente puder dar. Que vai ser com alegria, ânimo, força. É disso que as pessoas precisam. É isso que a gente tem que fazer. Não ficar reclamando. Não deixar de ir. Não fazer as coisas emburrada. Eu tinha outras coisas para fazer. Não, não tinha. A coisa que você tinha que fazer naquele dia era aquilo que você se candidatou. Você se colocou como uma pessoa apta a ajudar naquele dia. E todos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, estão contando com a gente naquele dia. Então, é esse tipo de coisa que André Luiz coloca aqui. O máximo no mínimo, né? Vamos pegar aqui um trechinho só do que fala André Luiz. A dona de casa acostuma-se a comprar refeições concentradas que podem ser conduzidas, junto do próprio espelho, na bolsa de mão. Por que não servir-se de minúsculo pacote contendo alimento espiritual? Olha que interessante. A pessoa coloca tudo que é necessário, materialmente falando, numa pequena bolsa. Por que não acrescentar ali um livro? Um livro com lições edificantes? Um livro que você vai poder ter acesso nos momentos difíceis da sua vida, que a gente nem sabe quando vai acontecer, em que momento que é. É interessante como a espiritualidade pensa nos mínimos detalhes, não é? E a gente tem que passar a pensar assim também, a se precaver. E tirar desse mínimo que a gente tem de possibilidades, o máximo que a gente pode dar. Isso é fabuloso, porque quando a gente se habitua a isso, o nosso máximo vai se expandindo. As nossas possibilidades vão crescendo. A gente fica mais atento, mais apto, a gente está sempre aberto a novas oportunidades. A gente presta atenção no outro de uma forma mais amena, mais tranquila. A gente se interessa mais pelo outro. Isso tudo vai acontecendo no decorrer da nossa caminhada. Mas, para isso, nós vamos ter que montar este quebra-cabeça de 100 partes. Não é? Vamos voltar aqui agora para Emmanuel. Não é? Nessa diretriz, ergue-se-nos o trabalho em que diligenciamos trazer aos irmãos e associados de esperança e de ação respostas e informes instantâneos às inquirições endereçadas ao nosso ideal espírita. Nós estamos passando por uma fase, né, de muitas dúvidas, muitos irmãos carentes de atenção, de afeto, de entendimento, muitos turbilhões
à nossa volta. E as mensagens espíritas, né? Elas nos trazem tudo isso, elas nos trazem conforto, esclarecimento, paz, harmonia, entendimento, né, da vida como ela é, das questões da lei maior, da lei divina, de porquê, os porquês. A doutrina espírita responde os nossos porquês. O porquê de estarmos aqui, porquê passamos por X, Y, Z, por que estamos nessa família, por que nesse país, por que esse sofrimento específico, ou por que essa agonia, por que esse meu filho, por que esses meus pais. Tudo tem resposta. Agora a gente tem que aprender a ouvir, saber ouvir e querer ouvir, porque às vezes a resposta não vai nos agradar, mas é a verdade. Às vezes a resposta vai mostrar a nossa responsabilidade, o quanto nós somos responsáveis por aquilo que está nos acontecendo. André Luiz, né? Ele enfatiza muito isso na sua obra, e ele tem uma frase que me acompanha, que eu gosto de repetir: nós somos herdeiros de nós mesmos. Isso não há dúvida. Então, meus irmãos, conto com vocês para que a gente possa montar juntos esse quebra-cabeça. Pelo menos nós vamos ter as peças nas nossas mãos. E o bom disso, né, é que eu vou ter as peças comigo, vou conseguir distribuir a vocês, e cada um de nós vai poder montar o seu quebra-cabeça. E espero que um dia a gente se encontre com esse quebra-cabeça montado e a gente comentar um com o outro como fez para encaixar cada pecinha. Quanto tempo demorou? Quais as alternativas que a gente vislumbrou? O quanto que a gente se preocupou em montar, quanto que a gente se esmerou nessa montagem. Vai ser um encontro interessante. Então, eu espero vocês lá. Façamos então a nossa prece de agradecimento. Agradecendo a Deus a oportunidade de aqui estarmos encarnados, conhecendo a doutrina espírita e junto com outros irmãos no trabalho do estudo e do aperfeiçoamento. Obrigado mais uma vez. Então, que a paz esteja com vocês e, como eu combinei, sempre que alguém falhar na apresentação, né, de uma palestra, eu estarei por aqui. Grande abraço. Até mais.